Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu amigo documentarista Carlos Cola. E a pergunta de hoje é: quem é o Nunes que no time do Flamengo, campeão do mundo em 81, jogava nas posições do Tita, do Adílio e do Zico? Só faltou a jogada do próprio Nunes, né? Eu sei que é, né? É um cara que eu sou muito fã. Deu muitas alegrias para os flamenguistas, para mim especificamente. Prazer recebê-lo, Lico. Antônio Nunes, por isso Nunes, o Lico. Que para muitos chegou para ser uma cereja do bolo, para dar o equilíbrio para o time. Foi isso? Satisfação em recebê-lo. Um prazer, bom dia a todos, bom dia Bocage, Carlos, Wélio. Cheguei para contribuir, né, na verdade, né, mas levou um tempo muito grande, né, porque não era fácil também arrumar um lugar naquela equipe, né, de jogadores espetaculares, né, fantásticos. E tudo correu bem depois de uns 6 meses, né, de convivendo com eles. Então comecei a ter as minhas oportunidades e aí deu para entrar na equipe num jogo marcante que ficou para a história, que foi o 6-0 no Botafogo, né? Então foi uma estreia como titular e dali então aí a sequência veio automaticamente assim normal, porque entrar naquele time você tinha que realmente saber jogar para poder contribuir com o grupo, né? Coletivamente. E, graças a Deus deu tudo certo e a gente fez parte da história dos grandes títulos aí do clube, né? Então, cereja do bolo foi o Zico quem colocou, né? Porque aí faltava uma peça talvez na equipe para dar essa arrumada, né? Um pouco mais tecnicamente dentro de campo. E beleza, porque a gente pôde ser notado assim pela qualidade, né, técnica e reconhecida pelo Zico, por Júnior, Leandro, esses jogadores assim que foram espetaculares, né, no cenário mundial, né, como atleta. Então a gente fica feliz. O Zico te coloca entre os 5 melhores da história do Flamengo. Até me pega de surpresa, né, cara? Mas que bom, né, cara? Que bom que a gente tem esse reconhecimento de um maior jogador do mundo da época, né? E eu qualifico o Zico como, depois de Pelé e Garrincha, o melhor que eu vi dentro do cenário brasileiro, né? É evidente que fora teve alguns outros grandes jogadores, mas dentro do nosso Brasil aí, eu acho que o Zico está em terceiro lugar, depois desses 2 jogadores aí que Pelé e Garrincha, que para mim eles brincavam de jogar bola, né? E então, só tenho que agradecer o Galo aí por esse elogio aí, por essa indicação aí. Como é que começou tudo? Como é que começou o futebol na tua vida? Assim, como é que entrou na tua vida? Olha, Carlos, eu desde de garoto, eu era engraxate na minha cidade, com 7 anos de idade, entendeu? E como qualquer garoto, qualquer guri, né? Na época a gente chamava de guri, só tinha bola como um presente, bola de gude, né? Para você brincar com os amigos. E os campinhos eram em toda a rua, tinha um campinho de futebol, né? Lá na minha cidade, era uma cidade pequena. E mais que Imbituba. mais que o futebol ele sempre existiu, sabe? E tinha um clube profissional, então eu comecei a jogar futebol assim normal, descalço, até calçar uma chuteira lá num clube amador. Mas quando eu ainda ali aos uns 12 anos de idade, eu fui assistir um jogo do Imbituba Atlético Clube contra o Metropol de Criciúma, que o Metropol era o melhor time que representava Santa Catarina, né? E aí no jogo, no primeiro tempo, o Imbituba estava ganhando de 3-1 e voltou para o segundo tempo. O Metropol trocou de uniforme, um uniforme de manga comprida, bonito, verde e branco. E aí um jogador me chamou a atenção, chamado Madureira, número 8. E esse cara já estava chuviscando, aí ele fez chover de vez, né? E eu passei a admirar esse jogador como o primeiro assim, jogador que eu admirei mesmo, sabe? E na minha cabeça girava de que eu teria que jogar naquela posição com aquela camisa, né, número 8. E hoje eu falo com ele, a gente é amigos assim de conversar, né?
E aí eu fui depois, mais tarde, até me interessar em saber quem era o Madureira, depois de ter encerrado a carreira. Ele passou pelo Palmeiras, de Ademir da Guia, ele passou pelo Vasco, jogou no Atlético Operário de Curitiba e fez o gol mais bonito até hoje em Curitiba, que foi contra o Santos, de Pelé, de Gilmar, de Ramos Delgado, de Carlos Alberto, sabe? Uma coisa assim... Hoje eu falo para ele, pô, então eu escolhi certo. Pois é, isso que eu ia falar, certíssimo, né? E ele nunca ninguém falou isso para ele, entendeu? Então isso ficou na minha cabeça. E além disso, eu quando ia aos cinemas matinê no domingo, passava no Canal 100 alguns lances do Maracanã, de jogos, né? Então eu via Garrincha, eu via, né, Gerson, Silva, Batuta, enfim, uns gols assim bacana em câmera lenta, né? Aquela torcida ali toda vibrante. Eu digo, pô, que bacana jogar lá, né, cara? Então era um sonho que eu tinha de jogar. Você imaginava jogando isso, lá. E qual era seu time? Meu time era Vasco da Gama, por causa do meu falecido pai, né? Normalmente a gente puxava, né, assim, o pai. Mas até então eu não era profissional, né? Era um garoto, né? Sonhador, né? E aí, quando eu saí em 72 para ir para o América de Joinville e comecei a jogar profissionalmente, aí esse vínculo de torcedor já desapareceu, né? Então eu vesti a camisa e passava a ser aquele time que eu estava realmente defendendo, né? Até que, no decorrer da passagem como profissional, um clube aqui, outro clube ali, eu fui parar no Joinville, e do Joinville disputou pela primeira vez em 79 um campeonato brasileiro contra Corinthians, contra Santos, contra Internacional. E aí eu coloquei na cabeça que era a minha grande chance de ir para um clube grande, sabe? Né? E aí fizemos uma boa temporada. E você de 8? Eu de 8. Eu vim para o Flamengo como 8. E aí até que num jogo eu fiz vários gols assim importantes e apareceu o Flamengo. Na verdade eu estava para ir para o Guarani de Campinas. O Zenon tinha saído para a Arábia e o Diede Lameiro, que era o treinador na época, foi lá conversar com a diretoria para me levar, por indicação do Zenon, para jogar no Guarani. Mas aí o Flamengo, eu acho que algum olheiro, e o Edu também, que tinha tido uma passagem pelo Joinville, ele me indicou aqui, falando com o Zico, com outros, né, diretores. Edu Coimbra. Que em Santa Catarina tinha um jogador interessante, assim, que poderia servir, sabe? E aí o Carlos Alberto Mão Branca, que lembra, né? Lateral, ele foi do Bom Sucesso lá para o Joinville e depois veio para o Flamengo. E aí perguntaram para ele, por indicação e tal, se ele conhecia, aí ele reforçou mais a tese também de que era interessante e tal. Até que o presidente Márcio Braga, num jogo contra o Santos, em Joinville, o Márcio Braga era o presidente do Flamengo e ele mexia com cartório. Isso. E ele tinha um irmão em Joinville que tinha um cartório e ele foi visitá-lo. E no domingo nós jogávamos contra o Santos, ele foi assistir a partida. E aí nós ganhamos de 2-0 do Santos e diz ele para mim, né, depois, que na mesma hora depois do jogo ele ligou para o Coutinho e disse, o meia que a gente está precisando para, numa eventualidade assim, na ausência de um Zico, de um Adílio, está aqui. Vamos fortalecer essa negociação aqui e tal. Aí ele pegou a informação do Edu com o Carlos Alberto, juntou e foram lá e de um dia para o outro, eu estava vindo de Chapecó depois de um jogo de final em Chapecó e no meio da viagem eu fiquei sabendo que eu estava sendo negociado para o Flamengo. Que ano isso? Isso em 80. E seu pai era vivo? Meu pai era vivo. E o que ele achou? Vascaíno? Não, os vascaínos, pegavam no pé dele, tadinho, né, cara? Mas aí a coisa já se transformou, né, muda, né? E, tanto é que eu quis trazer eles várias vezes aqui para conhecer o Maracanã e assistir os jogos, mas ele tinha muito medo de sair de casa, tá? Falava que o Rio tinha muito assalto, essas coisas todas. Mas ele nunca viu você no Maracanã? Não, só por televisão. Só por televisão. E aí a gente veio. Aí eu vim, fiquei 6 meses, né, jogando, já entrei algumas partidas lá na Europa, num torneio que o Flamengo fazia na época, né?
E aí era o Cláudio Coutinho o treinador, depois o Cláudio saiu, entrou o Dino Sani. Aí, como eu queria jogar, porque eu já estava com 28 anos, e percebi que para entrar no meio de campo não dava para jogar, mesmo que eu tivesse a minha confiança, né? Mas que tinha 2 jogadores que eu achava fenomenais, né? O Adílio, para mim, foi o melhor jogador que eu vi em habilidade, sabe, em drible. O Adílio, para mim, foi fantástico como jogador. Ele, além de armar todo o jogo, ele se entendia muito bem com o Zico. Eu acho até que o Adílio foi o cara que mais passes deu para o Zico fazer gol, né? Dentro do Flamengo. E o Zico, porque era o Zico, né, cara? O Zico era fantástico, né? O Zico, você mesmo como companheiro, você admirava o cara de bater na bola, de bater uma falta, né? Que às vezes a gente caçava uma falta ali, cavava uma falta, e sabia que ele tinha tanta confiança que a gente acreditava que ele podia definir o jogo numa falta, sabe? Então, o que é que eu... Pô, eu tenho que dizer para eles que eu jogava na ponta esquerda, né? Porque no América eu fui ponta esquerda, no Avaí eu fui ponta esquerda, né? No Figueirense eu fui ponta direita, né? E até que o Paulo descobriu, quando o Paulo assumiu, que o Dino Sani saiu, o Paulo assumiu que era auxiliar dele, né? E aí, conversando comigo no meio de campo, ele disse: pô, tu já jogou na ponta esquerda, por que tu não falou na ponta direita? Na ponta esquerda era o Baroninho na época. O Baroninho. O Adílio, às vezes, jogava de ponta esquerda também. E jogava bem. E jogava bem. Então era muito 10 no time. Era né? muito 10. Eu digo que o Flamengo, talvez por isso, né? Porque o 10 na época era o cara que criava, era o cara que enxergava, que analisava todo o jogo, né? O 10 era a peça fundamental do time, né? E Todo mundo ali era 10. Tanto é que a Copa de 70, o Zagallo deu uma mexida e colocou 5-10 na frente, né, cara? Jairzinho, Rivelino, Tostão, Pelé e Gerson. E o Gerson, Era 5-10. E foi a melhor seleção que eu vi jogar na minha vida. A de 70 foi um espetáculo de jogador, né, de seleção. E o Flamengo fez isso com 4-10, né? O Tita fala muito nisso até, né? Então, eu acho que o entrosamento, assim, porque foi um time já criado no Flamengo, né, na base toda, eles já subindo de categorias, né? E eu, por ter característica parecida com eles, eu acho que o entrosamento ficou mais fácil, né? Além de eu abrir mais um falso ponta, né? Fechava o meio para ajudar o Andrade, né? Na marcação, liberava mais o Zico, né? Ajudava o Júnior. Numa marcação. Então, foi interessante. E eu pude contribuir dessa forma e satisfeito. Então, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. Por que Lico? Vem de onde isso? Lico é apelido de infância, né? Tinha um senhor que morava lá em Bituba, que se chamava Lico, né? Meu nome é Antônio, né? Normalmente se vai chamar de Tonico, de Toninho, né? Que era o certo. Mas como eu vivia na casa do seu Lico, porque ele tinha um irmão, um filho, Sérgio, e a gente era muito amigos, né? Tá vendo? Da história aí? E a gente era muito amigos, assim, de brincar, de jogar bolinha, de bater bola e tal. Então eu vivia lá, às vezes tomando um cafezinho, e aí às vezes perguntava onde é que está onde é que está o Toninho, o Lico tal, e o Antônio tal, e aí meu pai ou a minha mãe dizia: não, está lá na casa do Lico, está lá na casa do Lico, e aí acabou ficando o Lico. É legal, é uma homenagem, não deixa de tranquilo, ser. Né? É muito bom. Quando você chegou no Flamengo, você acabou de dizer, a turma toda era da base, todo mundo era amigo ali. Foi difícil entrar nessa... Foi Porque difícil. você, acho que é da mesma idade deles, né? Na época. Eu era um pouco até mais um pouco velho. mais velho, né? Eu sou mais velho que o Zico, 1 ano, né? O Raul era mais velho de nós todos, né? Mas, assim, foi difícil porque você chega num clube que já está feito, né, cara? Ele já estava montado, né? E o pessoal todo dali, então, para entrar alguém, ou tu tinha que agradar realmente como pessoa, né, cara? Né? Ser humano, e saber que tu estava ali para lutar sem querer se bajular ou ser mais importante do que alguém. E esperar a tua oportunidade, mostrar que você tem capacidade, tinha futebol para contribuir, né? Então, foi assim, foi aos poucos. 6 meses eu fiquei esperando, retornei para Joinville, disputei um brasileiro, depois retornei de novo na apresentação, aí o Dino Sani, avaliando todo o grupo, aí me pediu para que eu ficasse, né? Então, foi interessante. O que passa na cabeça, assim, quando você está 6 meses, né,
para entrar no time, não entra, e você olha para o campo e vê que tem uma turma que é da pesada, né? Dá um desânimo, chega a pensar em sair em outro clube, não? Não, não me deu isso, não. Me deu vontade de entrar, entendeu? Porque eu... De fazer melhor. De até participar com eles, porque eles já eram bons, né, cara? Tu reconhecia o potencial da equipe, então não tinha erro. Se eu entrasse também, eu ia contribuir, porque eu estava no meio de craques e não que eu me considerasse um craque, mas que eu poderia, com o meu futebol, que eu sabia que eu tinha técnica e futebol para jogar dentro da equipe. E uma outra questão, você falou da adaptação. Aquele time tinha muito sambista, era um time bem alegre, bastante, né? E você, o seu perfil é mais quieto. Como é que era esse convívio? Rapaz, entrava no ônibus, o samba comia solto. Comia. E você sabe que ficava onde? Que eu fui... É engraçado essa tua pergunta, que quando eu cheguei, em pouco tempo, eu treinei, fiz 2 coletivos na minha apresentação, porque o time já estava na Europa disputando um torneio Ramon de Carranza, Teresa Herrera, né? Mas só quem ficou no Rio para ser avaliado era o Zico, que não viajou com o grupo, né? Ele tinha um problema no tornozelo, se eu não me engano. Então, ele estava passando por uma avaliação para viajar. Eu cheguei numa segunda-feira, aí participei de um treino na segunda de manhã, na terça de manhã, os médicos liberaram o Zico, fizemos esse treino coletivo com os juniores, fizemos tabela, ele fez gol, eu fiz gol, e acabou que me tiraram o passaporte e eu fui junto com o Zico na viagem, sabe? Assim, uma coisa... Louca, mas bacana, né? Sim, eu estava viajando com o cara que era, né? Que você nunca tinha visto. Não, nunca tinha visto. E daí, chegamos lá, tal, o grupo já estava até numa pré-eleição com o Coutinho, né? E aí o Zico entrou, aí eu entrei, me apresentei, olá, moçada, sou mais um aí para contribuir e tal, muito prazer. Tudo bem, fomos para o jogo. Aí fiquei na reserva, né, no banco. Aí entrei, faltavam uns 20 minutos. Fiz uma jogada lá com o Galo. E aí, na volta, eu fiz o contrato. Né? Acertei o contrato no aeroporto e tal. Mas... Como é que me fez a turma da bagunça. A turma da bagunça. À noite, o pessoal saiu do hotel e tal. E aí tinha uma praia e um banco, que nem em Copacabana, um banco para sentar. Isso era onde? Isso eu acho que era em Cádiz. Ah, na Espanha. E aí o Júnior com o Adílio, com o pessoal, estava tudo no batuque, né? Isso. Aí eu cheguei para me enturmar, né, de mansinho, para ver se eles me aceitavam ali na batucada. E aí o Júnior, para entrar no nosso grupo aí tem que sambar. Aí, então vamos aí, bigode. Eu usava o bigode, né? Tem que sambar. Aí eu fiz 2 mexidas. Tá bom assim ou tu quer mais? Aí tocamos pau, ficamos juntos. Aprendeu depois a sambar? Aprendi, pô, desfilei até na Sapucaí depois. Ó, tá vendo? O Flamengo deu lições também de vida para você. Aí já estava entrosado. Mas aí, essa primeira partida que você entra de fato como titular, vamos nela, que eu acho que é uma partida também histórica. Histórica. Né? Que é a volta de um 6-0 anterior. Como é que foi esse jogo? Pô, cara. E você sabia da história? Do 6-0 anterior? Não, fui saber no vestiário. No Depois intervalo. no intervalo. Então vamos lá, então boa história. Pelo score dos 4-0 no primeiro tempo, né, aí o Zico e a turma, é agora, é hoje. Aí eu fui perguntar o que é hoje. Ele está 4-0, o que é hoje? Que é mais o quê, né, cara? Aí que eles me contaram, né? Porque na frente do túnel, lá do outro lado, tinha uma faixa que nunca tirava, né? O Botafogo, que era os 6-0, né? O 6-1, 6-0. 6-0. E aí, como o primeiro tempo já estava 4-0, então mais 2 eles, né, davam o troco naquela faixa lá. E aí que eu fiquei sabendo, daí eu falei, não, então vamos, né, cara? Falta só 2, né? Mas só que o quinto não saía de jeito nenhum, né, cara? Foi sair lá com uns 30 e poucos minutos. De pênalti no Adílio, o Zico bateu. E pelo destino de querer, né, às vezes acontecer, o 6º gol saiu do Andrade, com a camisa número 6, e que era botafoguense. Era botafoguense. E você fez gol nesse jogo? Eu fiz o 3º, iniciei a jogada do primeiro, né, com o Adílio, mais uma falta, arrumei uma falta que saiu o 3º gol do Adílio, 4º gol,
E participei bastante do jogo. Então, e como foi a estreia? Maracanã, cheio. Pô, lotado, né? Você já tinha jogado com aquele público todo? Não, né? Aquilo ali, hoje eu digo que a saudade que me dá é da torcida, de ver esse barulhão dela toda, né, cara? E às vezes o jogo estava meio difícil e ela contribuía sabendo que a gente estava, né, buscando o resultado, e então ela injetava aquele vamos, né, Flamengo e tal. E aquilo ajudava a gente bastante a se dobrar mais em campo até para buscar o resultado para eles, né? Então é uma coisa que a gente sente saudade realmente. Passa alguma coisa na cabeça quando você está subindo o túnel pela primeira vez ali e vê aquela multidão gigante, titular do Flamengo, com um timaço do seu lado e você estreando ali, dá uma mexida? Ou você não escuta nada? Não, a gente escuta, né? Mas tu não pode ficar bobo. Olhando e esquecendo do que você tem que fazer, né? Mas, assim, eu agradeci na entrada em campo, né? Como agradeci lá no Japão com o título mundial, né? Sozinho, assim, pensando comigo mesmo, agradecendo aquele sonho de criança que eu queria ser, né? Um jogador de uma grande equipe. E tocar o pau, né, cara? Não tem que ficar pensando muito, né? Tu tem que fazer acontecer, tu tem que brigar, tu tem que jogar. Mas é assim, tudo bem planejado, assim, bem pensado, para você ter consciência do que você representa, né? Aquilo ali é uma massa gigantesca, né? Você tem que defender de corpo, de coração, porque o Flamengo, ele é uma mistura de emoções, né? Muito forte. Não tem como não fazer a comparação. Você sai de um estado que é muito mais tranquilo do que o Rio de Janeiro, uma cidade pequena, aí vem para o Rio de Janeiro, vira titular do Flamengo. Não vamos nem contar para frente, né? Mas nessa história do Botafogo, você já tinha na rua reconhecimento? Como é que isso chegava para você? Quando te paravam na rua por alguma situação? Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito tranquila, sabe? De conviver com as pessoas, né, cara? Talvez isso aí venha da educação, da formação, né? Dos pais e tal. Então, eu acho que tudo vai passando, entendeu? Então, eu não posso deixar de atender pessoas, principalmente criança, né? Que é uma coisa que você tem essa oportunidade de dar esse carinho, de dar essa atenção para as pessoas que torceram por você, né? E virar as costas, fazer de grande, né? Então, isso nunca aconteceu comigo. Então, eu levava de boa mesmo, assim. Aconteceu, tal, no próximo eu tenho que fazer de novo, né? E cada vez fazer mais, porque a profissão exige isso, né? Voltando ao jogo do Botafogo, como é que foi o vestiário do pós-jogo? Pô, cara, foi uma euforia que eu vou te contar, viu? Deixa eu dar um depoimento. Essa pergunta dele é boa. A gente recebeu o Raul aqui. E o Raul disse que durante o jogo estava 4-0 e o time atacando, e ele segura, e a Galinha, ele não sabia o motivo. Então. Né? E que falou do Moser e do Leandro, né? Os caras o tempo inteiro indo pro ataque, e ele, volta que tá 4-0. Como é que é? O Raul, ele conta, né? O Raul eu digo que o Raul, cara, ele deveria ser até o goleiro da seleção de 82. Claro. Viu? O Raul, ele tinha uma experiência e um olhar, assim, uma visão de jogo muito apurada, sabe? Porque quando ele percebia que o time estava mais forte por aquele lado esquerdo, ele não saía no direito, ele saía no esquerdo, entendeu? Ou vice-versa, né? Então, o Raul, ele tranquilizava a equipe, ele sabia como conduzir o jogo, né? E isso ajudou bastante a todos nós, né? Claro. O vestiário pós-jogo. Mas, assim, a euforia de Raul mandando os caras não param, né? Os caras querem jogar. E eu te digo que uma das coisas que assim, eu sinto saudade é dos treinamentos. A gente sentia vontade de treinar. Coisa incrível, né? Você percebe que muita gente gosta exatamente do contrário, gosta de jogar, né? A gente tinha prazer de chegar lá mais cedo para não entrar numa rodinha de bobinho, porque senão tu não saía mais, tu cansava e não saía, sabe? De tanto toque que os caras davam, tu só virava a cabeça e a bola já não estava mais ali, então era interessante. Você contou uma história dessa de uma rodinha que ele deu uma voadora no deu em mim, para não ficar todo mundo, cara.
Todo mundo ele dava essa voadeira. Você já acertou alguma vez? Pô, a canela vivia rasgada. Sem perdão, né? É porque não ia pro treino de caneleira, né, cara? Mas ele ia de chuteira e A de chuteira trava. dele de trave, né? A minha era de borracha. Hoje ele pede desculpa. Eu digo, pedir desculpa agora não adianta mais, tu já fez, né? já rasgou, né? Já senti a dor. Mas e o vestiário pós-jogo? Do 6-0? Então, foi assim, uma alegria porque todo mundo invadiu, né? E os parabéns, um abraçando o outro, porque tinha acontecido aquilo que ele estava atrás, né? Eu não sabia, né? Colocaram uma faixa igual a que o Botafogo tinha colocado, não? Não me lembro, não me lembro disso. Mas para mim foi um jogo assim que me marcou muito, porque eu fiz parte desse, Sim. né? Desse score, né? Resposta. E então eu fiquei assistindo, né, cara? A euforia deles todos, tal, e foi bacana porque eu estava ali participando, né, junto. Então, acho que foi um jogo assim memorável na minha carreira. A gente viu recentemente o Botafogo campeão brasileiro da Libertadores e viajou para o Mundial e reclamou do cansaço. Vocês, em final de 81, vocês jogaram dia 8 de novembro, foi esse jogo do Botafogo. Dia 10, 2 dias depois, vocês deram 6-1 no Americano, você fez um gol também. Dia 13, jogou contra o Cobreloa, pela Libertadores. E dia 15, 3-1 no Fluminense, e você também fez um gol que você diz que foi o mais bonito da carreira. Sim. Né? Como é que foi essa maratona aqui? Dia 13, no caso, foi o primeiro jogo contra o Cobreloa no Maracanã ainda. Ou seja, do dia 8 ao dia 15, foram 4 jogos. Não cansava? Cansava, né? Mas eu acho que a gente sabia administrar o cansaço, sabe? Porque o Paulo, quando ele chegava para o grupo e para saber na apresentação de após jogo, né, no outro dia, ele perguntava quem é que, nós temos um jogo amanhã, nós só temos que descansar hoje para jogar amanhã ou depois da manhã. Então ele perguntava para todos, assim, sentado, quem é que queria descansar. Né? Levantasse a mão, e ninguém levantava a mão e disse, pô, ninguém vai levantar a mão, todo mundo quer jogar, cara. Não vai poupar, né? Não, aí todo mundo jogava, fazia um resultado, administrava, entendeu? E se segurava um pouco, tal. E era assim, ninguém queria sair fora. Entende? Então, hoje, eu não sei por que se fala tanto em cansaço. Porque as condições são melhores para você treinar, a chuteira é mais leve, a bola é mais leve, né? O campo é melhor. O campo é melhor, a recuperação é melhor. Melhor e menor. A alimentação específica. Tudo melhor. Treina-se muito menos. O problema é que hoje o fisiologista diz que você está cansado e não pode jogar. É muita gente para dar palpite, né, cara? Então, não pode estar cansado. Então, você jogou com dor? Muitas vezes. Eu acho que o meu encerramento da carreira se deu por ter jogado com dor. Infiltração. Né? Joelho. Mas muscular, não? Ou também tinha? Muscular, não. Muscular eu joguei, eu acho que lá no Joinville, problema que eu tive no América do Joinville, do tornozelo, que hoje me dói, porque o cara me torceu, deu uma tesoura. Aí recuperei, mas hoje já eu sinto o tendão. Talvez pela idade. Eu acho que antigamente ainda tinha um agravante, né? Porque o pessoal batia e não tinha VAR, não tinha câmera olhando, né? Não tinha nada disso. Batia bonito, né, cara? Eu peguei laterais assim de me olhar, não vem para cá, vai pro lado de lá. E você ia para onde? Perivaldo, Zé Maria, né? Tudo uns mulatos fortes, né, cara? E batiam? Batia, né? Rodrigues Ele Neto. Era magrinho. Rodrigues Neto batia muito, né? Mas o Rodrigues jogava na esquerda. Na esquerda, eu joguei aqui contra o Internacional na ponta direita. O Júnior chegou para mim e até falou, cuidado que o Rodrigues Neto, ele não Quem é o mais encardido deles todos? Cara. Como é que eu vou te falar assim? Não tem. Você lembra de alguma pegada mais firme que te deram? Que ficou marcada, além do Moser na roda de bobo? Eu acho que foi o cara do Cobreloa. Sim. E a gente vai falar sobre a Copa Libertadores. Cobreloa, do Penharol, tem um lateral lá que ele me deu soco na boca do estômago, eu fiquei embaçado uns 5 minutos.
sem bola. Aí não é entrada, né? Isso é agressão. Era uma agressão, havia muita... Porque a Libertadores era muito disputada, né, naquela época, né? E por não ter esses vídeos para filmagem, né, para ver os lances, hoje é uma mão com açúcar, né, cara? Se encostar, o cara até simula que bateu aqui, bateu ali. Uma coisa louca, né? Desses laterais, quem é que te dava mais letra assim? Não vem para cá, não. Que ficava te ameaçando. Não. Eu nem chegava perto, na verdade, para escutar nada, entendeu? Eu entrava em campo, eu queria era ver os espaços onde estava e jogar, e eu não ficava parado esperando, entende? Vai correr atrás de mim, né, cara? Que eu vou correr atrás de ti, né? Então não tinha muito o que pensar, não. Vamos falar do Fla-Flu? 110 mil pessoas, 3-1. Seu gol mais bonito na carreira. Por quê? Porque ele foi construído desde a saída de bola do Raul para o falecido Figueiredo, do Figueiredo para mim, para o Tita, para mim, para o Adílio, para o Zico. Aí eu entrei no lugar do Zico, que o Zico veio buscar. E aí o Zico tocou para mim, eu toquei para o Adílio tocou para mim, eu dei um mini chapéu no Edinho, né? E eu sabia fazer visualizar o goleiro saindo quando você ameaçava para bater embaixo, entendeu? Eu digo, vou tentar por cima, né, cara? Quem sabe ele vem embaixo. E aí deu certo. Uma cavadinha. Aquele moço ali, ó, que me idealizou o livro, ele disse que foi de bico, entendeu, Silvio? Marcelo Domingos, o livro está aqui. Ele fala que foi de bico o gol. E foi? Eu errei o chute, não, né? Errou o chute ou não? Eu acho que acertou, foi no gol, né? Acertei legal. Era o Paulo Vitor? Era o Paulo Vitor. Depois eu fiz um outro assim parecido contra o São Paulo. Uma tabela com o Adílio lá em Morumbi, 4-3, uma tabela rápida. E aí eu fiz um gol bacana também contra de o bico São Paulo. também. Esse time não podia dormir, não, né? Não. Porque a bola sempre ia voltar, né? Se você desse, você tinha que estar preparado para a bola voltar, Sim, porque ela vinha. você tinha que participar, né? Então talvez esse aí tenha sido vamos dizer assim, a jogada mais forte da equipe, né? Pela movimentação em troca de posições, né? Do ataque, né? Uhum. Então só ficava o Andrade ali, né? Mas os 4, 5 lá se aproveitava dos espaços, né? E hoje o futebol, se você não procurar espaço para jogar, você não a sai. capa do livro... você já tocou na bola. A capa do livro é o gol, né? É o gol contra o Fluminense. O bico já foi dado aqui, no caso. No dia toque de 15 bico. de novembro, que é o aniversário do clube. Aniversário do Sonho, Flamengo. suor e glória. Lico. De quem são? Marcelo, Domingos e Renan? O Marcelo é aquele moço lá. Renan Queires. Queires. Isso. O que fala o livro? Sua história? A minha trajetória toda no futebol. De vida, dos clubes que eu passei, até chegar no Flamengo, nas conquistas, na família, né? Então é muito interessante. Dentro de algumas páginas tem um QR Code que você visualiza e mostra a jogada, o gol. Bacana. E dentro também, eu era apaixonado por uma música do Milton Nascimento chamada Travessia, entendeu? E a Travessia, quando eu falei para aquele moço lá e para o escritor Renan, eles pegaram essa música em páginas e foram colocando em página e falando da minha... Travessia. Travessia. Travessia, né? E é uma travessia, né? Porque você começou lá atrás Claro. como um engraxate do pé de outras pessoas, né? E seu pé que foi, na verdade, Foi muito interessante. dar alegria para uma nação inteira. Então, em cada página tem umas letras da música e aí fala da minha... É legal virar livro? Pô, é bacana, cara. Eu nunca imaginei, tanto é que ele tentou várias vezes e eu disse, não, deixa para lá, tal. Não precisa de livro, mas eu acho que cada um de nós temos uma história, né? Independente de qual que seja, Sim. né, cara? Nós temos uma história, né? E às vezes é bom contar, entendeu? Até pro teu ego mesmo saber que, pô, que bacana, a minha historinha tá aqui, cara, né? Como a gente lia livros de historinhas, né? Mas ela me surpreendeu até o livro, sabe? Assim, eu vendo, eu dou os parabéns para ele, para o Marcelo, para o Renan, porque eles insistiram em fazer, né? O Renan, um flamenguista, né? Um torcedor, aquele ali meio vascaíno, mas agora já está usando a minha camisa, eu acho que virou flamenguista. Não tem como, né? E aí você ganha um busto no Flamengo também. Aí foi para completar, né? Isso ali foi o grande presente, eu acho que como jogador que eu ganhei, assim, né? Vamos dizer.
ficar registrado dentro do clube com um busto, né? Eu acho que é um presente, um reconhecimento de qualquer jogador gostaria de ter, né, na sua carreira. Então, aquilo ali foi um dia maravilhoso para mim. Aí é legal porque a família também vê, né? Assim, a família toda participou. Acredita, né, na história do pai e do avô. Então, estava ali sobrinho, estava neto, estava filhos, né, cara? Então, para mim foi o dia mais bacana mesmo dentro da profissão, foi esse dia. Bom, vamos falar da Libertadores? A camisa está aí. Essa camisa é uma retrô do último jogo. Essa aqui não é uma retrô. A retrô até eu poderia ter trazido, mas acabei me esquecendo. Essa aqui eu mando fazer para, em eventos que eu vou, às vezes eu dou de presente, presentei alguns presidentes de embaixadas, né, nos eventos, dou para um amigo, dou para um parente, e às vezes eu vendo assim para torcedor. Personalizada, é sua. Isso, é. Então, no dia 13, o primeiro jogo, o Flamengo vence de 2-1 no Maracanã. Foi tranquilo? Ou não? Contra o Cobreloa? Foi tranquilo, mas foi muito disputado, né? Porque naquela época os times assim que disputavam a Libertadores, eles tinham uma garra, além de alguns bons jogadores, né? Eu me lembro que o Cobreloa ele tinha um centroavante muito bom, tinha um volante muito bom. Tanto é que a gente, para ganhar deles no Maracanã, eu até sofri um pênalti no segundo gol, né? E cometi um pênalti no gol deles, né? Uma coisa assim meia que eu não precisaria até fazer, mas o cara apareceu na hora, quando eu já estava levando a perna na bola para tirar de dentro da área, ele tropeçou e acabei fazendo o pênalti. E no segundo jogo lá foi... Então, nesse primeiro jogo eles bateram ou não? Eles jogaram firme. Eles eram aguerridos, assim. Mas batiam mesmo, né? Chegavam juntos, assim. Era um time muito... Mas nada assustador. Ainda, não, mas a gente sabia que ia sofrer lá, né? Tanto é que a gente já foi com essa preocupação. E pelo país lá, o Chile também já está passando por uma situação difícil na política, né? No regime militar, né? E a gente, quando chegou no estádio, já viu todos aqueles soldados de metralhadora, né? Na frente do estádio, dentro do vestiário, né? Para a gente passar no corredor. Então, assustou um pouco, preocupou bastante, né? E dentro de campo, a gente só viu, foi pancadaria, né? A chegada ao estádio já foi... Sim. No corredor já tinha os policiais tudo ali de metralhadora. Cachorro. Então, futebol não é isso, né? Então, foi um momento, assim, difícil, que assustou, tirou um pouco da concentração. E a gente tinha que jogar para não perder, para tentar ver se conseguia, né, sair de lá já com o título, né? Mas acabamos perdendo de 1-0. Então, e nesse jogo... Foi uma guerra, né? Foi uma guerra. Você e o Adílio foram os que mais apanharam, né? Eu, no primeiro tempo, eu levei um soco, né, cara? O cara tinha um anel aqui, acho que uma pedra cortante, me furou a vista e atravessou, né? Então, eu saí no intervalo, mesmo que eu quisesse continuar, e fui para o hospital, né? Aí, no outro dia, retornei com tudo tapado, tanto é que eu não joguei o terceiro jogo, né? Quem foi? Foi o Mário Soto? Foi o Mário Soto. E você viu na hora? Percebeu? Não, porque a gente estava ligado na bola, né? Aí eu fui na bola para tirar, para chegar na frente dele, e ele levou o soco, né? E não foi expulso, né? Não, ficou até o final. Só levou o soco no final, no terceiro jogo do Anselmo, né? Que muita gente às vezes até fala, não devia ter feito. Não, devia ter feito. Se eu pudesse, eu também teria feito, entendeu? Eu acho que era tudo uma forma de mostrar para ele que não é só ele que sabe dar soco, entendeu? Não é futebol, né? Não é, né, cara? Então ele quis... depois ele vai numa entrevista que o Júnior participou com ele alguns anos atrás, dizer que ele não deu soco em ninguém, que ele não fez. Então é um covarde, né, cara? Mas ele bateu o jogo todo, né? Todo. Pontapé e soco. Uma pedra na mão, né? E aí no terceiro jogo, por ter sido num campo neutro, aí o time se armou sabendo do que poderia acontecer, né? Mas aí já não tinha torcida tanto, né, do time deles ali, fazendo o auê toda a bagunça. Você foi nessa viagem? Foi. Não, a gente já está... foi. E aí a angústia de ficar fora? Porque a gente já estava lá, né? Foi chato, né? Eu e o falecido Figueiredo ficamos fora, né?
E aí, no corredor, para sair do hotel para o campo, o Zico ainda encontrou a gente e viu que a gente estava meio triste, né, por não estar participando. Não, vamos lá torcer que nós vamos vencer e nós todos vamos comemorar. Pode confiar. E foi uma coisa assim tão forte dele, sabe, cara? E ele fez os 2 gols, fez uma partida, né, espetacular. E esse troco do Anselmo já era prévio? Você já tinha consciência? Não, eu só fui saber, eu estava atrás assim do banco de reserva, na arquibancada, né? Eu só vi quando o Paulo mandou ele entrar, né? Mas não sabia que ele tinha conversado com o Anselmo, né? E o Anselmo entrou e em 2 viradas de rosto que o cara deu, ele encheu a mão e deu o soco, né? O cara caiu bonito. Caiu bonito. Saiu do jogo. Saiu, foi expulso, né? Acabou o jogo. Expulso, praticamente acabou, né? Entrou polícia, era foi no final preso. do jogo, né? Entrou, faltava acho que E teve festa em Montevidéu? Teve. Ou não teve nem tempo? Teve no hotel, teve festa. Levantamos lá no jantar o troféu, cantamos samba. Eu cantei, eu puxei o samba. Sambou? É claro. Pô, já que Aprendeu a tocar pandeiro, né? Nesse jogo, tem uma história. Em Santiago, roubaram o uniforme do Flamengo? Eles contam isso, né? Mas eu não... Você jogou com uma camisa achando que era... Pegaram lá não sei aonde, né? Mas falaram que roubaram. Não sei como roubaram. No hotel, né? Agora vamos lá. Aí vocês jogaram, continua a maratona. 8, 10, 13, 15, 20, 23. Aí no dia 26, vocês voltam para o Rio para enfrentar o em Volta Redonda, olha só, ainda teve isso, para jogar contra o Serrano. Aí venceram lá. E aí depois, 3 jogos contra o Vasco. Dia 29, dia 2 de dezembro e dia 6 de dezembro. Haja perna. Além de ter que haver a perna, né? Bem, aconteceu a fatalidade do Cláudio Coutinho ter falecido, né? Então, aquilo abateu muito a equipe. Mesmo que eu não tivesse convivido com ele ali antes de eu chegar, ele que formou aquela equipe, que deu, né, várias situações de jogadas, né? Então, ele tinha assim, um carinho muito grande, jogadores por ele, e é evidente que vai deixar as pessoas, assim, os jogadores na época, entristecidos, né, com a morte, né? Principalmente o Júnior estava muito abalado, né? E eu de fora estava observando tudo isso, né? Então, o Vasco, por ser uma equipe também na época muito boa, né? E se a gente não tivesse assim, essa condição inteira de enfrentá-lo, poderia acontecer o resultado negativo como aconteceu, né? A equipe não reagiu bem. Os 2 primeiros jogos, né? Mas no terceiro a gente se uniu um pouco mais, o caso já tinha dado uma esfriada mais assim de saber que não tinha mais jeito mesmo. Ele morreu dia 27, estou vendo aqui. Vocês jogaram 26, dia 27 ele morre, dia 29 vocês entram em campo. Pro primeiro jogo. Isso. Que o Vasco ganhou de 2-0. Aí no terceiro a gente se uniu um pouco e disse, nós temos que mudar a nossa característica de jogar, nós temos que dar mais uma chegada, marcar mais forte, disputar mais a bola, porque a técnica a gente tem, mas às vezes o jogo, como no terceiro jogo contra o Cobreloa, foi a mesma coisa. Se marcou forte e deixou quem tinha habilidade para jogar, né? Então a gente fez isso aí, tanto é que no segundo gol, eu falo para todo mundo, que essa conversa foi resultado do segundo gol, no carrinho que o Júnior deu no Mazzaropi, saindo da área, né? E a bola sobrando para o Nunes fazer o segundo gol, né? Aquele carrinho ali mostrou que a vontade que se tinha de ganhar, né? Então foi uma vitória assim consagradora também. E aí entra o Ladrilheiro em campo. Você já estava no campo ainda, estava? Quem, eu? Não eu acho que eu saí no finalzinho pro Ney Dias entrar. Ou para entrar o Ladrilheiro. Também pode ser. Ele já estava ali do meu lado, né, cara? Você viu essa história? Não vi, não. Não viu nada, só viu o cara entrando em campo. Nem sabia quem era a figura, né? Mas isso aí é normal, aconteceu. Né? Mas ajudou, né? Ajudou, em parte talvez tenha ajudado, mas se fosse para outro time também ia dar a mesma coisa. Isso era muito comum. Tipo. Faz parte do futebol. Eu trabalhei muitos anos ali no fosso do Maracanã. E depois faltava 3 minutos, entendeu?
Mas o Vasco fala que atrapalhou, que eles iam empatar. Pode ser. Mas eles não têm certeza, porque ninguém tem certeza de nada dentro de do nada campo. que acontece. Nada. Né? E aí viaja para o Mundial. Como é que foi essa preparação para o Mundial? Foi uma viagem longa, né? Vocês pararam nos Estados Unidos? Foi, treinamos nos Estados Unidos, né? Ficamos ali, eu acho que uns 3 dias, eu acho, por aí. Treinamos umas 2 vezes. Mas, assim, o pensamento estava lá na final de conquistar o título, né, cara? O time do Flamengo, ele tinha, assim, jogadores que pensavam em ganhar tudo, sabe? Talvez o Zico, pela liderança que ele tinha, ele passava isso, né? Ó, moçada, enquanto nós estiver vestindo essa camisa e defendendo como jogadora, nós temos que atropelar todo mundo, nós temos que ganhar, porque só assim é que a gente faz história. Então, essa liderança do Zico, ela contribuía muito, assim, para quem não tinha essa imaginação ainda, né? De analisar e de enxergar que o futebol é você ganhar sempre. Você vai perder, mas você tem que lutar para ganhar sempre, sabe? Então, tanto é que a gente nem se importou muito, porque a gente não tinha, na época, nada sobre o Liverpool, assim, de observar, de analisar o time, né? A não ser uma pessoa que trabalhava ali, que vivia lá, que passou algumas coisas para o Paulo. Era muito amigo do presidente. Jairo? Jairo dos Santos. Isso, Jairo. Era um estudioso de futebol. Não, ele passou alguma coisa, o Paulo passou para a gente, mas a gente nem se importou muito, assim, que teria que ter cuidado com aquele jogador, sabe? O Flamengo, ele sabia que tinha um time bom, os jogadores acreditavam muito em cada um, acreditava e tinha confiança em si, né? Então, talvez isso aí tenha sido... E vocês eram muito fechados, né? Era um grupo muito família. Muito coletivo, muito unido, né? E aí, o curioso, fala... Não, é engraçado você falar do Zico, né? Porque a gente que é de fora, eu, no caso, a gente, quando lembra do Zico, a gente lembra das jogadas dele como jogador, mas a gente não tem noção, às vezes, da importância da liderança de um jogador desse no campo. O que um cara, a liderança fora, nos treinamentos, seja numa pré-eleção, traz para um time, né? É capaz de trazer. Às vezes a gente fica preso só realmente naquilo que ele fazia em campo, e que é muito mais do que isso, né? É muito mais. O Zico, eu diria assim que ele se preparou para ser, né, um jogador assim fantástico, sabe? Porque ele treinava, né? E é o treinamento que vai te dar essa condição de ser mais perfeito cada vez, né? Naquilo que você vai fazer, né? Em qualquer profissão, acho que é isso, né? Então ele se preparava para isso e por ter convivido ali, ele conhecia tudo, né, do Flamengo, né? Ele sabia o que é que ele queria. Ele não era de jogador de fazer festa, ele não era um cara concentrado em família. Isso, os princípios dele, como, né, de vários jogadores ali, né? E ele não deixava ninguém sair fora assim, se ele soubesse, ó, cara, não vai porque é fria para ti, sabe? Tu vai fugir daquilo que a gente quer, então, acho que isso foi muito importante, assim, eu aprendi muito, né, visualizando essa forma profissional, de comportamento. Ele era muito fominha. Ele era... Não, você tinha que entender o seguinte, né, que ele se preparava... Ele gostava para bater falta, ele se preparava para ser rápido, para sair, entendeu? Então, você tinha que enxergar, cara. Você não podia, naquela moleza que hoje o jogador tem, joga a bola para lá, o outro joga para lá, entendeu? Ele queria jogo mesmo, ele queria aproveitar aqueles 90 minutos. Ele te deu bronca alguma vez? Não. Não? Só uma vez que eu estava jogando com o joelho meio inchado, no Maracanã, e eu não estava rendendo aquilo que ele já sabia que eu poderia render, né? Aí ele encostou em mim e perguntou, o que é que tu está sentindo? Eu digo, não, meu joelho está me doendo. Então pede para sair porque vai te prejudicar. Aí no intervalo eu falei e saí do jogo, entendeu? Então não foi nem bronca. Não foi branca, mas foi um alerta, né, cara, assim, de não fazer isso, não faz isso, entendeu? Numa entrevista que eu fiz com ele, ele diz que esse profissionalismo dele, ele adquiriu do pai, que era alfaiate, e em tudo, nos detalhes, ele se aprimorava. E ele falou que ele levou aquilo para o campo. Esse cuidado que o pai tinha em satisfazer o cliente era o que ele queria fazer com relação ao torcedor. Nada melhor do que você ir
e pelo pai, né? No caso ali, tinha também o Júnior, não sei se chegava a ser um líder dentro do grupo, e tinha o próprio Raul, né? Que era talvez até o mais experiente do time. Mas o Zico era o Mas eu cara acho que o Zico e o Adílio eram os dois maiores. O Adílio nem parece, né? É. O Adílio, ele só com o olho ele falava, entendeu? Porque o Adílio, a vida dele foi Sofrido. cara, foi sacrificante, né? E ele queria, com aquele jeitinho meigo dele, de apaziguar tudo e tal, mas ele era um cara assim que mostrava esse lado bom, sabe? De energia boa, de querer o teu bem, então... Eu acho que os dois foram principais, assim, né? O Júnior era garra, o Júnior era camisa, o Leandro era camisa, apaixonado pelo Flamengo, né? Chega a chorar numa entrevista. Mas, assim, quem conduzia mesmo, assim, dentro de campo, eu acho que o Adílio e o Zico. Você salvou muito a vida do Júnior? Se eu salvei? Na marcação, Não, ajudando ele é que me salvou, cara. Pô, jogar com o Júnior e com o Leandro, quando eu jogava na direita e na esquerda, foi o maior presente que eu já recebi no futebol. São os dois melhores laterais que eu vi no mundo. Não teve ninguém melhor que os dois. Eu tenho, assim, uma admiração pelo Carlos Alberto Torres, pelo Cafu, né, que ganhou 3, 4 Copas, sei lá, pelo Breitner da Alemanha, né, cara? Jogadores espetaculares, sabe? E tantos outros, né? Mas igual o Júnior e o Leandro, em termos de categoria, eles eram tão bons que foram jogar de volante e continuaram bons, fazendo gols, sabe? Então, cara, eu não ajudei, eu contribuí dentro do cenário dentro de campo, né? O Leandro era um 10 da lateral. Entendeu? Então, jogar com eles, cara, ou ajudá-los numa marcação de roubar uma bola, para mim era um prazer imenso deles, valeu. Então, na final da Libertadores, inclusive, o Leandro jogou no meio, né? Jogou. E o Adílio foi para a ponta esquerda. Não é isso? O meio-campo foi Andrade, Leandro e Zico. Isso. Qualidade, hein? O Paulo César. Qualidade é essa, né? O Paulo César, inteligentemente, contribuiu até para ganhar esse jogo, a minha saída, entendeu? Porque ele reforçou o meio de campo. Ele botou o Ney Dias na lateral. E o Ney era um bom jogador na marcação. E então, aí o Adílio foi para a ponta esquerda. Ele na ponta esquerda. E deu tudo certo. Né? Eu acho que foi uma partida assim, muito boa da equipe. E o Zico, numa noite querendo ganhar, mostrou a qualidade dele, né? Bom, aí vocês chegam nos Estados Unidos e aí vamos para o Japão. Como é que foi essa viagem? Aí chegar lá, não tem a camisa do Raul, teve que comprar uma camisa, né? Teve isso. Mas é tudo para dar certo, né? Para ter história, né, cara? Toda conquista tem que ter uma história. Você soube da história da camisa que não tinha? Não, eu soube depois, né? Aí ele falou. Esqueci. Mas, assim, foi uma preparação muito gostosa, sabe? Porque os treinamentos eram alegres e por estar ali para ir para uma final, então a gente só pensava mesmo de disputar o jogo e vencer e trazer para... né, a vitória, a conquista. Então, isso era o pensamento de todos, né? Olha, nós viajamos, não foi de graça, nós vamos enfrentar esse time, ou qualquer um que seja, e vamos levar lá para Gávea essa conquista para o Rio de Janeiro. Então, foi uma preleção assim, sadia, mas, sabe, passando uma energia muito boa, né? E aí contribuiu mais um pouco ainda quando o Júnior... inteligentemente, né, naquela noção dele de, não sei se aconteceu, mas que ele enxergou por ele, de ver os caras tirando uma onda quando entraram em campo, que eles estavam tudo batendo, Adílio, Zico lá batendo um sambinha, né, e os caras entraram para reconhecimento do gramado, e aí entraram tudo engravatado, de blaze, tirando onda. É isso aí que nós vamos enfrentar no Mundial, como se estivesse assim, menosprezando o nosso time, né? Porque talvez lá a preparação deles fosse outra, né? De uma outra forma. E aí o Zico, o Júnior, no vestiário, antes de entrar em campo, usou essa, entre aspas, malandragem, né? Ou percepção que ele aumentou de dizer, os caras estavam lá, entraram e tirando onda de nós lá, dizendo, um timezinho de batucada, jogar uma partida final e tal. Então, vamos mostrar para eles que a gente está alegre e satisfeito por estar aqui, não que a gente veio aqui para bater. Vamos bater depois. E aí a gente entrou talvez até com mais vontade
um pouco de decidir o jogo, né? E no primeiro tempo a gente decidiu a partida, né? Eu acho que foi a partida mais correta, assim, que a equipe fez durante toda a sua trajetória. Sem erros. Sem sabe? sustos. Sem susto. Jogando. Terminou o primeiro tempo, voltamos para o segundo, para administrar, soube administrar bem, para não correr risco de deixar ele chegar para fazer um gol e criar né, uma situação. E eles também não se abriram muito, senão poderiam levar mais ainda, entendeu? Então foi um jogo assim de uma conquista espetacular para o encerramento de toda a trajetória. Então, o time: Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Só jogou junto 4 vezes. 4 vezes. Como é que se explica isso? Se fala tanto em sequência... Se fala tanto desse time, né? Desse time. Vocês jogaram 4 vezes nessa partida, com Volta Redonda, o São Paulo e o Vasco. Foram 4 jogos só. E onde vem esse entrosamento? Não, entrosamento... Como é que fazia? Já existia, né? O entrosamento já existia, né? E dentro das características, assim, eu acho que não mudava tanto quando entrava um, porque você vê que o reserva do Andrade era o Vitor, que foi para a seleção brasileira, né? Era o Vitor. Não, e o fato de você jogar na posição do Adílio, do Zico e do Tita ajudava? Facilitava tudo, né? Porque quando você tem essa característica de poder, né, conhecer... Você tem que conhecer o espaço do campo onde você está atuando, né? Esse reconhecimento seu, ele te ajuda e ajuda o companheiro, né? Porque você não está ali meio perdido, você não fica perdido, você sabe o momento de fechar, o momento de atacar. Então, eu acho que só jogadores assim com QI um pouco acima é que sabe realizar essa função, né? E isso facilitou para mim, para o Adílio, para o Tita, né? Você vê quando o Andrade, quando não podia jogar, jogava o Vitor, que era um excelente jogador. O Marinho, quando não podia jogar o Moço, jogava o Figueiredo, que talvez fosse até melhor que os dois, entendeu? Umas coisas assim, meia, né? Então, tinha todo esse grupo as opções, de jogadores que poderiam te servir, né? Então, eu acho que o Flamengo, é difícil você montar um time assim, sabe? Com tantas peças, com tantos recursos técnicos. É difícil. A volta. Não, antes da volta, eu queria ir no apito final do jogo. Isso. Da decisão. Vocês campeões. E vocês lembram do menosprezo? Não. Aí você está... A vontade de... Não. Aí é deixar eles ir embora e você comemorar. Foi o que a gente fez. Damos volta olímpica lá no estádio, eu agradeci, né? Depois sozinho, tudo aquilo que eu imaginava na minha carreira, o que eu sonhava, né? E a gente vendo a torcida lá japonesa nos ajudando lá, com alegria, festejando, né? Foi muito bacana. Disse que eles batiam só palma, né? Tadinho, né? Não tinham boca para gritar. Mas foi bacana, foi assim um momento inesquecível. O seu momento? Chorou? Né? Quando acabou o jogo lá, passou um filme, você como se chora, fala, né? Você chora para você, né? Chora para você. Em seguida você também já para de chorar, né? É uma coisa que te passa assim toda uma trajetória de família, né, cara? Você lembra do começo todo? Lembra de tudo? Volta o seu início na profissão? Porque era o sonho realizado, né? Dos pais, né? Bacana. Ele viu? Deve ter visto. E não tinha como ligar para ele, né? Não tinha, né? Você estava fora do outro, né? No outro país, né? Então, mas assim, tudo é bacana, sabe? Talvez o choro fosse de prazer, de satisfação, né? De ter conseguido aquilo que tu queria, cara. E quando você consegue realizar sonhos assim de garoto, né? Então aquilo realmente tu tem que agradecer a Deus, os teus pais, que foram as principais, né, peças do quebra-cabeça, né? Você já era casado com a Simone? Já. E já tinha a Mônica? Já tinha a Mônica. A outra Mariana veio em 84. 84.
Aí a volta para casa. E E É aí, alegria não tinha total. ninguém lá. Simone estava lá, não? No Japão? Não. não, não, não. Não, estava todo mundo aqui. Só quem foi para lá acompanhando foi o Adílio, que tinha recém-casado, né? E o Raul. E o Raul. Aí você chega no Rio, caminhão de bombeiro. E tinha uma festa grande aí de torcedor, né? Mas aí eu fui para casa. Você foi para Imbituba? Pois é. Aí lá teve uma festa grande, lá. Uma festa flamenguista, aí misturou tudo, né? Aí era amizade de infância, tudo junto. Seu Lico estava lá ainda? Seu Lico? Não me lembro. Posso te dizer agora. Eu não sei se ele estava. Mas foi bacana. Vocês tinham noção da proporção que isso podia tomar e tomou? Né? Porque hoje em dia a gente está falando, repercutindo ainda esse título. Vocês eternizados numa história de um clube como o Flamengo. Vocês tinham alguma noção do que isso podia se tornar? Não, você não tem noção. Você sabe do que você representou, do que você, né, alcançou para o clube e tudo, mas o reconhecimento assim do torcedor até hoje é uma coisa que não tem como tu explicar, cara. É muito bacana, é muito bonito, assim, você tá no meio. Eu vou em eventos aí como vão vários jogadores. Pô, a festa, o carinho que essa torcida tem pela gente é difícil, assim, de tu até explicar, sabe? É uma paixão mesmo, de amor, sabe? Que, pô, até tu fica assim... Sem entender, né? Tu entende que o Flamengo é isso mesmo, né? Mas no momento, assim, daquela alegria toda de tu tá ali... Cara, tu acha que não é assim que você tem que merecer tudo aquilo, sabe? É muito grande, sabe? É muito uma coisa do coração mesmo, né? Então, eu digo que o Flamengo, ele é uma paixão nacional, assim, que o torcedor é até bonito. Bonito de tu falar sobre o Flamengo, sabe? Da torcida. Em 82, você é campeão brasileiro, na final contra o Grêmio lá, não é isso? Isso. Foi um outro momento bem marcante também, que Foi. foram 3 jogos, que nem contra o Cobreloa, como o Vasco, e aí contra o Grêmio. Eu te digo, e já disse sentado num jantar para todos os jogadores, porque saiu a pergunta de qual foi o título mais difícil que a gente conquistou, eu falo esse aí contra o Grêmio. E por quê? Porque o Grêmio era uma grande equipe e para perder um jogo lá dentro do Olímpico e nós jogar do jeito que nós jogamos, só o Flamengo mesmo para ganhar aquele título. Aliás, nós já poderíamos ter ganho no segundo jogo lá, que jogamos muito bem, muito, talvez até um pouco melhor. E foi 0-0. Foi 0-0. Mas aqui eles já tinham mostrado que eles eram um time para poderia alcançar também a conquista. O Flamengo só empatou no finalzinho, né? Aqui no Maracanã. Uma jogada do Júnior com o Zico. Um golaço, que foi um dos gols mais lindos que eu vi ele fazer. O Zico. Foi esse gol. Eu já falei isso. E falo que foi a conquista mais difícil que nós tivemos. Então lá, como foi esse jogo? 1-0, gol do Nunes. Foi... Teve uma história que o Raul virou capitão, não foi? O Zico deu a abraçadeira pro Raul. Mas ele não quis, né? Ele não quis. Ele não quis. Ele disse, não, deixa eu lá quieto no meu canto. O Raul era cheio de mania, né? Assim, mas umas manias bacanas de te distrair, sabe? Por exemplo? Essa era uma delas, né? E às vezes ele... Dentro desse jogo até tem uma que ele conta que o Leandro quase não recebia a bola, estava marcando, né? E o Leandro, Raul, joga essa bola para mim. E o Raul de bago de olho nele, mas com medo de jogar, porque o Leandro, ele não dá um chutão, ele não arrepia, ele domina com o pé direito, pé esquerdo, sabe? E aí o Raul, tanto ele encheu o saco dele, o Raul pegou uma bola e jogou para ele, meio apertada, aí ele, botou, livrou tal, saiu. Tá vendo? Joga para mim. Então é umas histórias assim bacanas, né? Mas esse jogo foi um jogo assim disputado do começo ao fim, sabe? Eu digo que o Flamengo ele soube administrar o jogo no segundo tempo
pelo equilíbrio que a equipe tinha, né? E dentro das circunstâncias do jogo, que o Grêmio estava apertando para buscar o resultado, tanto é que o Raul tira uma bola quase de dentro do gol com um soco, que fala que foi o Andrade que tirou, essas coisas todas, né? Foi ele, foi o Raul. Foi o Raul. Ele mostrou uma foto aqui. E a gente soube administrar, né? O jogo pela experiência, pela maturidade da equipe, o entrosamento. Então foi um jogo assim controlado, mas por uma equipe experiente que sabia o que queria dentro de campo. Então foi um jogo muito difícil. O gol foi no iniciozinho, né? Do O Nunes. fez 1-0, o resto do jogo foi segurar a onda. E deve ter uma dificuldade também, porque vocês tinham sido campeões do mundo, Isso. né? Então você dá uma, querendo ou não, você Relaxado. uma relaxada, né? E o outro quer te ganhar, né? O adversário exatamente. ter mais vontade de... Então, esse ano seguinte ele tende a ser mais difícil até nisso. Sim, né? sim, na marcação, né? Verdade. Nesse brasileiro você jogou com algum time de Santa Catarina? Contra? Você pelo Flamengo enfrentou... Não. Mas alguma vez você certamente enfrentou o time de Santa Catarina. Era diferente? Você como catarinense, por ter passado por lá? Pelo Flamengo? Não, só jogamos um jogo depois do Mundial, que a gente já tinha entrado de férias, e aí fecharam um jogo contra o Criciúma, né? E que ninguém estava afim de ir, mas aí a cota parece que foi uma cota boa para o clube, e aí colocaram nós no avião e a gente foi, e perdemos de 3-1, se eu não me engano, o jogo. O Criciúma, que até hoje eles pegam lá como aquilo foi a Glória que ganhou o campeão mundial. Tem essa história. Ah, foi, né? Ganhou, foi, ganhou. O time estava completo, pô. Eu ainda fiz o gol. Ficou engasgado? Você que fez o gol? Fiz um gol e dei o passe pro Zico fazer outro. Acho que foi 3-2 ou 4-2. Isso ficou engasgado até Para mim ficou, porque eu não queria perder, né? Acho que sim, ainda mais sendo catarinense. Quanto foi o jogo? 4-2. 4. Os caras fizeram 3 gols de cabeça, bola no chão, assim, o cara cabeceava, botava a bola para dentro e ia lá no ângulo. Coisa de louco. Coisa de louco. Tava tudo certo. Nós devagarinho, né, relaxado e tal. Quando acordamos já estava 2-3-0. Você lá jogou no Joinville, Avaí e Figueirense, não foi isso? Isso. Então, pô, o Criciúma era o grande rival que você tinha. Mas era um time assim querido que hoje eu torcia até para ele nesse Brasileirão aí, para ele nem cair, sair da Série A, entendeu? Porque é uma torcida bacana, assim, eu gosto muito de ver. Eu tive para jogar lá também uma época, mas não deu certo a negociação. Então, o Criciúma ele tem uma torcida assim, talvez em Santa Catarina mais apaixonada, sabe? E o Tigre ele nos representou em várias situações assim em Santa Catarina com um futebol muito bom. Mas esse brasileiro agora ele deu uma decaída, de repente eu fui lá assistir um jogo Criciúma e Botafogo, e por incrível que pareça, eu fui com um botafoguense, meu amigo de infância, em Graxate, junto da minha época, e a gente sentou lá para torcer, ele para o Botafogo, eu para o Criciúma, eu fui até com a camisa do Criciúma que eu tinha, e o Botafogo perdeu de 2-1, sabe? E eu não achei nada no Botafogo assim, naquele jogo. E o Criciúma engoliu o Botafogo. E eu digo, pô, de uma hora para outra eu vi o Botafogo assim, jogar uma barbaridade, um futebol rápido para frente. Se bem que naquele jogo eu acho que não jogou uns 2 desse time titular. Foi 4-2. 4-2? Foi 4-2. Acontece. Você falou da torcida do Criciúma, você falou já da torcida do Flamengo. Eu queria um pouquinho mais a fundo. O que é a torcida do Flamengo? O que é? Porra, cara, ela é um turbilhão de emoções, de alegria, apaixonada até o extremo, às vezes. Qual a importância dela? A importância dela eu acho que é a maior que tem para o time vencer, é a torcida do Flamengo. Ela faz parte, ela joga junto. Ela ganha jogo? Ganha jogo. E como ganha? Algum jogo foi mais marcante? Você tem isso na memória? Algum jogo que a torcida... O 6-0 do Botafogo, imagino que ela tenha empurrado o time. Ela tenha se empolgado, mas contra o Vasco ela se mexe mais. Contra o Vasco ela, talvez pela rivalidade, né? Ela fica mais agitada, ela não quer perder de jeito nenhum, sabe?
E se torna um clássico bom, né, de você disputar até dentro de campo, né? Então, Eu acho que essa rivalidade tem, mas a torcida do Flamengo ela é encantadora. dos clássicos que você jogou, qual era o mais legal? Fla-Flu. Fla-Flu, para mim, é o jogo mais bonito que se tem no futebol brasileiro. Por quê? Pelas cores, Um jogo mais colorido. e porque os dois times sempre querem jogar futebol, sabe? Sempre dá bons jogos. Fla-Flu, para mim, é apaixonante, sim. Eu tenho que dizer que Fla-Flu foi o jogo mais gostoso de você participar. Foi inclusive do seu gol, né? Favorito aí. Em 83, o Flamengo foi campeão brasileiro, mas você quase não jogou. O que foi? Lesão? O que Foi, eu fiz a primeira cirurgia, né, nos Estados Unidos. Voltei depois de uns 4, 5 meses. E até você adquirir a confiança, né? Mudou o treinador, entrou o capitão. Mudou o treinador, aí contrataram jogadores como o Zezé, né, do Fluminense, depois veio o João Paulo do Santos, né? Tudo jogadores bons, né? Aí recuperei e tal, mas em 84 já fiz outra cirurgia, né? Depois fiz mais outra, né? Então, aí melhor tu encerrar por aquilo que tu já fez de bom e não desperdiçar as conquistas do que estar depois sendo criticado. Não é mais ou menos. E existe isso muito no futebol, né? Você tem 10 títulos pelo Flamengo. 10 títulos. Você é uma lenda? Se eu sou uma lenda? Não, eu digo que lenda é Raul, né? São esses jogadores antigos assim que jogaram desde a época de Pelé. Aí são lendas. Gênios são Zico, são Leandro, né? Júnior. Eu diria que eu era um craque para jogar naquele time do Flamengo. Se eu não fosse, eu não teria jogado. Uma lenda, não. Você seria outro sem o Flamengo? Se eu seria outro? Poderia ser, sim. Porque eu dependia era de mim, então eu tinha que jogar bem, né, e ser reconhecido. Mas naquele time do Flamengo foi, eu acho que, o presente que eu precisava para ser reconhecido como um grande jogador. Foi jogar com aqueles jogadores, né, que além de bons amigos, companheiros, eles jogavam a barbaridade, né, que era bonito de se ver. Olhando para trás, né, vendo a carreira toda que você teve, do seu início lá atrás, valeu a pena? Valeu a pena. Todo o sofrimento, toda a luta, toda a batalha? Tudo. Faria tudo de novo, como começou e como acabou. Agradecido. Você é o Lico de Imbituba ou é o Lico do Flamengo? Lico de Imbituba. O Flamengo foi só uma passagem que me fez ser mais reconhecido. Mas sou o mesmo menino lá de Imbituba. Mas gosta de ser o Lico do Flamengo? Ah, sim. Tenho paixão. Gosto como a minha filha gosta, minhas filhas, meu genro, né, família. Então, tá tudo junto, num pacote. Maravilha. Só pegar o autógrafo aqui, né? Obrigado, hein? Obrigado, cara. Muito bom receber você Valeu. aqui. Lico, maravilhoso. Obrigado mesmo, adorei. Eu que agradeço. Joga a camisa para mim, por favor. Pode autografar? Claro. Você tem Instagram? Tem. Qual é o seu Instagram? Arroba? Lico11 campeão. Lico11 campeão. Tem caneta aqui. Tem caneta ali? Quer Não, autografar isso aqui? eu digo pro livro. Por favor. Eu vou esticar ela para você. E você que está nos vendo aqui, compartilha, assina o canal, manda mensagem. Para não vazar do outro lado, né? Vamos embora. Para mim, pode ser? B-O-C-A-G-E. C-A-G-E. C-O-G-E. Bocage? Isso. Você que é o Bocage?
E essa aqui é o meu. Então, Gostei da ideia de botar o papel por baixo, que suja menos mesmo. suja, Tem vazio. pode vazar. É. É só assinar, né? Sim. Muito obrigado. Lico mais uma vez. E pro Hélio lá não tem? Tá com a sua aí, não? Não. Tem. Vizinha não? Não trouxe? E o livro? O livro... Ele tem uma caneta ali. Opa! Quero com autógrafo também. Pode botar para já que eu sou amigo Sérgio, no livro você bota Sérgio, pronto. Eu te mandei a matéria que eu fiz com ele no jornal, do nascimento da filha. Não. A segunda, que foi a Boca. Bocage. Isso. A mulher dele grávida é a do Júnior também. Ah, Eu é? fiz uma matéria com os dois trocando fralda. Tudo falso. Ah, eu vi, você me mandou. É. Você me mandou. Você nunca esquecer que eu fui campeão mundial. Ah, Ah, capaz de eu esquecer. hoje é 14, né? Hoje é 14. Um dia depois. É. Verdade, foi ontem, né? Foi ontem. Quase que botou 81, né? Devia, né? Ah, eu quero também, peraí. Por favor. Esse aqui é o negro, né? Sim. Sérgio Porto. Carlos. Como que é o sobrenome aqui? Pode botar. Cola. C-O-L-L-A. Bacana Isso. o livro, hein? Lico, obrigado. Que eu agradeço. Muito Bom obrigado livro, mesmo. hein? Bacana mesmo. Energia boa. Adorei.